Boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Glean Design. Nesse vídeo daqui a gente vai falar um pouco sobre a nova funcionalidade do Figma de Variables, juntamente com a da de protótipos avançados. Figma criou novas funcionalidades que permitem a gente criar protótipos muito mais complexos dentro da ferramenta, sem ter que ficar criando variações, muitas variações de telas, criar uma teia de aranha gigante aqui de protótipos, onde uma tela liga na outra. Então ele simplificou muito essa ferramenta e agora a gente consegue ter protótipos avançados de uma forma muito mais prática, e é o que a gente vai ver ao longo desse vídeo daqui. Então vamos lá começar? Bom, antes de qualquer coisa, então, eu tenho esses dois elementos que a gente vai utilizar justamente para criar o protótipo ao longo desse vídeo daqui, tá? Então a gente vai entender justamente dois elementos bem simples para você entender como que é o modo de pensar para você criar protótipos, e aí com isso você conseguir aplicar em outros projetos no seu dia a dia, beleza? Então vamos lá começar. A gente vai agora começar justamente por esse botão de like. Então aqui, pensa comigo como seria para a gente criar, por exemplo, eu cliquei nesse botão e aí o contador saiu de 0 para 1, depois de 1 para 2, de 3 para 4, enfim, e assim sucessivamente. A gente teria que, na forma antes da nova funcionalidade do Figma, teria que, por exemplo, criar uma variação aqui com 0, outra com 1, certo? Eu imagino muito dessa forma, uma com 2, transformar isso tudo aqui em um componente set, e aí criar o protótipo aqui entre um e outro. Se eu clicar em um, vai para o outro, enfim. Eu pensaria dessa forma. Agora, com essa nova funcionalidade, a gente consegue ter isso aqui de uma forma muito mais simplificada, e é o que a gente vai ver. É a primeira coisa que a gente vai ver aqui no vídeo para a gente entender, tá? Vamos pegar esse elemento, eu vou jogar esse aqui um pouquinho mais para baixo, que a gente vai trabalhar com ele depois. E vamos trabalhar esse elemento como se ele fosse um componente master. Vamos criar as animações, o protótipo dentro desse componente, e depois a gente joga aqui no artboard, só para a gente dar uma olhada, tá? Então, primeira coisa daqui, nós queremos o seguinte: vamos transformar esse meu 0 daqui em um variable, ok? Beleza? Então a gente vai vir aqui nos local variables, vamos abrir e vamos criar uma variável de número. Vamos chamar aqui contagem like, tá? Contagem like 0, beleza? Temos aqui esse elemento, a gente vai agora chamar ele de contagem like, tá? Então você pode já ter visto algum outro vídeo aqui do canal onde eu falo um pouco sobre os variables. Se você tiver em dúvida, é só você ver esse vídeo que eu falo um pouquinho melhor de como cadastrar esses elementos, enfim, como organizar. Nesse caso aqui eu estou criando os variables só para o protótipo, tá? Se você tiver mais dúvidas, é só acessar esse vídeo, beleza? Então aqui, temos aqui a contagem like. Se eu mudar ela aqui para 2, por exemplo, já aqui se aplica para 2, tá bom? Então nós temos esse elemento aqui, tá? Onde eu tenho aqui a minha contagem like. Vamos começar a criar o protótipo. Vamos ver aqui o seguinte: quando eu clicar nesse botão por inteiro, eu quero que mude de 0 para 1, certo? Então vamos vir aqui na área do protótipo. Já tinha até um ali que eu estava testando, mas vamos vir aqui na área do protótipo e a gente consegue vir aqui e criar a nossa primeira interação. Vamos criar uma interação que vai ser no clique, certo? Quando eu clicar nesse botão, aí que vai acontecer o que eu quero, que vai ser o seguinte: agora o Figma tem essas duas novas funcionalidades no protótipo, set variable ou condicional. Primeiro eu vou falar do set variable. Então, quando eu clicar, vamos no set variable. Set variable é o seguinte: ele vai puxar as variáveis que a gente criou e a gente pode alterar essas variáveis. No caso, a gente criou uma variável chamada contagem like, tá? Então vamos clicar nesse contagem like. Então eu vou dizer que quando eu clicar nesse elemento, o contagem like, eu quero que ele adicione mais 1, certo? Vou dar um enter só e vamos ver se isso aqui já está funcionando. Juro que é muito simples, olha só, eu acredito que já vai estar funcionando. Então vou colar esse componente aqui, uma instância dele, tá? E agora também eu posso clicar no Shift barra de espaço, eu abro já a janelinha aqui, tá? Olha só que legal. Vou deixar um pouco maior aqui, que eu não sei se você está conseguindo ver. Ele está menorzinho mesmo. Apertar um R para voltar. Cliquei, 1, cliquei, 2, 3, 4, 5... sem eu ter que ficar precisando criar milhões de opções aqui, de botões até o número 15, cada um com um número. Eu só vim e criei uma variação, defini uma variação e defini alguma coisa que vai acontecer para essa variação. Então, no caso, você viu aqui que eu tenho um clique, set variable, e aí o contagem like adiciona mais 1. Como eu incluí o contagem like? É esse número aqui.
Então eu consigo ter ações, então cliques em um elemento que modificam outros elementos. Então isso é muito interessante, tá? Que a gente está trabalhando aqui, que o Figma lançou. Eu cliquei no elemento botão e ele alterou um outro elemento chamado contagem like que se encontra dentro do botão, mas ele poderia até estar fora. Então muito interessante, tá? Então nós já temos aqui a nossa primeira variação criada. Vamos agora só fazer uma jogadinha interessante. Vamos pegar essa cor aqui, tá? Na verdade, vamos pegar essa cor, o B, e vamos pôr aqui, tá? Nesse elemento, tá? E aí, ó, cliquei, ele tava mudando a cor ali antes, né? Agora já ficou direitinho. Tá, beleza, vamos fazer o seguinte, quando tiver em 0 ele vai ficar com essa cor cinza, e quando ele estiver em 1, ele vai mudar a cor. Então o que a gente pode fazer também? Vamos criar essa cor aqui, ó, o BBBBB, esse B0, desculpa, vamos vir criar uma variação. Vamos chamar aqui uma cor. A cor vai se chamar cor like, tá? A cor like, nós temos essa cor aqui, certo? E aí agora a gente vai aplicar nessas duas cores, ó. A gente pode vir aqui Selection Colors e vamos aplicar a cor like. E aí podemos agora criar também uma outra variação, tá? Vamos abrir aqui esse elemento e a gente pode, por meio da setinha aqui, no clique, fazer uma outra coisa, não só a variable ali, tá? Então eu vou criar também uma set variable, onde a cor like, eu quero que quando eu clique, ela mude para... que eu vou setar aqui a cor like, eu quero que troque para o meu laranja, certo? Então vamos ver aqui, ó, ver o que acontece, ó. Muito interessante. Então eu tinha aqui o meu primeiro elemento aqui, ó, com essa cor e no 0. Uma vez que eu cliquei, ele mudou a cor e mudou o número. Olha só que interessante. Quanto mais eu clico, mais ele vai adicionando. Então esse aqui já foi o primeiro elemento que a gente entendeu como criar esse tipo de animação com as variações dentro do Figma, beleza? Vamos partir agora para o segundo elemento aqui, que é um pouquinho mais complexo, a gente vai ver um pouquinho de condicionais e também das variáveis, tá bom? E se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça já de se inscrever, se você gostou até o momento, deixe o seu like, tá? Dessa forma você não perde nenhum conteúdo daqui e ajuda o canal a cada vez chegar em mais pessoas, beleza? Tá, vamos lá então, vamos seguir agora para o segundo elemento. O que eu quero nessa tela daqui? O que a gente vai trabalhar? Nós temos aqui uma tela simulando adicionar itens a um carrinho. Então aqui, quando eu clicar nesse maisinho, eu gostaria que esse número 1 troque para o número 2, certo? E quando eu clicar no menos, troque para, enfim, vai descendo números, tá? E eu quero também que quanto mais itens eu ponha, mais o valor total vai se multiplicando, enfim. Então temos bastante variações aqui para a gente trabalhar, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, vamos criar aqui as variações, né, os cliques dessa área aqui de contagem. Vamos transformar no componente, certo? Sempre transformando no componente. E vamos agora, ó, criar a nossa primeira variável. Vamos chamar aqui de contagem carrinho, tá? Contagem carrinho, vamos começar no 1. E aí vamos selecionar esse elemento aqui, tá? Esse texto a gente vai dizer contagem carrinho. Tá bom. Criamos esse elemento aqui e agora a gente vamos no mais aqui, que é onde vai ter o clique. Toda vez que eu clicar nesse mais, eu quero que adicione 1 para esse meu número aqui, contagem carrinho, certo? Então, bem simples, né? Já comentei o que a gente vai fazer. Então vamos clicar aqui no clique, vamos fazer uma variação onde a minha contagem carrinho, quando eu clicar nesse elemento, a minha contagem carrinho, eu quero que adicione mais 1. Beleza? Vamos copiar esse elemento aqui, já vamos jogar para o nosso layout e ver como ele está se comportando. Vamos lá. Olha só. Beleza, está funcionando. Vamos continuar aqui, vamos criar agora o clique para o menos. Então aqui no menos, vamos vir aqui, interação no clique, faça uma variação onde a minha contagem carrinho, contagem carrinho, subtraia 1. Perfeito. Então, já temos os dois cliques aqui, vamos lá, ó, adicionei, subtrair, e agora vamos começar então a mexer nas condicionais. Por quê? Quando eu chego no 0, eu não quero que tenha a possibilidade de eu continuar clicando e ficar no negativo. Então a gente vai transformar isso daqui não só num variable, a gente vai incluir condicionais aqui para a gente limitar ao mínimo possível ser o 0, beleza? Então vamos lá, vamos vir aqui,
a gente vai abrir esse nosso elemento e, na verdade, a gente não vai utilizar o setVariable. A gente vai utilizar a condicional. Porque na condicional, a gente vai o seguinte. Nós temos aqui duas possibilidades. If, ou se, faça uma coisa. Se não, faça outra coisa. Então, na condicional, a gente pode vir aqui. Se a contagem do carrinho for maior ou igual a 0, certo? Aí sim, eu vou dizer que eu quero um setVariable. Que aí sim eu quero que a minha contagem carrinho subtraia 1. Deu para entender? Então aqui ó, nós temos, se a contagem carrinho for igual ou maior do que 0, você subtrai. Caso ela seja menor ou igual a 0, não subtraia, tá bom? Então, vamos lá aqui, vamos dar uma olhada aqui se está funcionando, tá? Mais ou menos porque ele travou aqui no -1, tá? Ele travou, certo? Só que ele travou no -1. Então, a gente pode corrigir isso daqui, na verdade, se a gente incluir aqui igual a 1, talvez, eu acho que já vai funcionar, tá vendo? 2 aqui, tá adicionando. Opa, o mínimo possível chegou aqui no 0, tá? Ó, legal, tô clicando aqui e não tá descendo. Então a gente já aprendeu aqui nossos primeiros lances aqui de condicionais. Muito interessante aqui. Vamos voltar aqui para entender o restante. Então aqui, ó, se a contagem carrinho for maior ou igual a 1, faça uma coisa. Se não, não faça nada. Não precisamos escrever aqui porque a gente não quer que tenha um clique. Se for igual a 0, eu não quero que vá até -1, então não faça nada. Não preciso deixar nada escrito aqui, beleza? Então, muito interessante. Já incluímos aqui a nossa primeira condicional e aqui o nosso contador funcionando. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui nesse elemento e vamos fazer o seguinte. Eu quero que cada vez que eu clique no mais ou no menos, o valor total recalcule, né, conforme a quantidade de itens que eu estou selecionando. Então vamos criar uma variação para isso também. A gente vai vir nas nossas local variables e vamos criar uma nova variação que a gente vai chamar de valor total. O valor total, vamos botar 39,99, tá? E na criação desse elemento, eu deixei o R cifrão separado do número, porque eu quero que o meu seja apenas um número aqui. Eu quero que a minha variable seja um número e não um texto. Se eu botasse o R cifrão, teria que ser um texto. Então, eu já deixei aqui no auto layout dois elementos, ó. Um frame aqui externo, o R cifrão, e o 39,99, e aqui que a gente vai selecionar o valor total, certo? Então aqui selecionamos agora, e aí vamos voltar aqui para a nossa prototipação, tá? Na área de prototipagem. Vamos aqui voltar para o clique, e também, novamente, vamos vir aqui, ó. No clique, vamos criar uma nova variable, um set variable, tá? Onde a gente vai dizer que o valor total sempre adicione mais 39,99. Então, cada vez que eu clicar, adicione, tá? Então, vamos lá e ver se isso aqui está funcionando, ó. Opa, bem legal, já está funcionando a parte da ida, pelo menos, né? Se eu clicar aqui e tentar voltar, não está tirando. Então, vamos também aqui incluir esse elemento, tá? Bom, para isso, ó, a gente pode vir aqui no nosso elemento de subtração e vamos criar agora as condições aqui. A gente já tem uma condicional criada que a gente está dizendo que só vai acontecer coisas, a gente só vai subtrair um número daqui conforme o meu elemento contagem carrinho seja maior ou igual a 1, né? Se for menos do que isso, não vai haver interação. E a gente pode também criar uma nova variação para aqui, ó. A gente já tem uma variação chamada que a contagem carrinho subtraia. Vamos criar uma nova setVariable também, onde a gente vai dizer, vamos ver aqui no setVariable, que o valor total, certo? Vamos subtrair 39,99, tá bom? Então agora a gente já tem aqui, e o else, né? Se não for isso, não faça nada. Vamos lá então, ver o que está acontecendo, ó. Consegui chegar até 0, cliquei menos do que, tô clicando aqui para ficar menos, não está indo aqui, não está chegando a um valor negativo. Então, muito interessante isso com a condicional. Olha só, a gente consegue ter muito controle aqui na minha tela. Vamos clicar aqui no mais, ó. Tá indo certinho, subtraindo certinho. O Figma, às vezes, ele dá essa bugada aqui. Antes você viu, né? Tava 0, agora tá menos 0. Mas, enfim, algumas coisas que ainda tem que ser consertadas aqui na funcionalidade, que é muito nova. Mas você vê que, olha, já temos muita interação aqui nesse protótipo. A gente tem aqui uma facilidade de uso muito grande. E eu espero, então, que por meio desse vídeo você tenha entendido aqui os princípios
dos protótipos avançados, da questão das variables e das condicionais para criar protótipos e a gente não ter mais esse emaranhado de telas. Imagina quantas telas eu teria que fazer para ter essa interação aqui que eu acabei de criar sem essas opções novas do Figma. Eu teria que vir aqui, criar uma variação, onde aqui fosse o 2, aqui eu teria que calcular quanto que é 39,99 vezes 2, e mudar aqui e clicar, criar cliques em uma tela para outra. Com isso eu só tenho, com essa nova função, eu só preciso na verdade agora de uma tela, e aqui as minhas opções de variáveis estão todas dentro do meu componente master. Bem legal, né? Bom, espero então que você tenha gostado desse vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal, como eu comentei até, você não vai perder nenhuma novidade dos vídeos que estão rolando por aqui e também ajuda o nosso canal a crescer. E se você tiver alguma sugestão de novo conteúdo, de algum conteúdo que eu possa postar, de se ficou legal o vídeo, se não ficou, o que pode melhorar, o que você curtiu, é muito legal quando você deixa seu comentário, dessa forma a gente faz um canal cada vez melhor, tá bom? Muito obrigado por assistir.